Seja bem-vindo à aula 7 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e inicio com aqueles recados importantes para cuidar da sua saúde e da saúde das pessoas que convivem com você. Lembre de ficar em casa e de lavar bem as mãos sempre que puder. Isso vai ajudar bastante todos que convivem na sua casa. Vamos à nossa aula? Para a aula de hoje, você vai precisar de caderno, lápis e borracha. Precisa de um tempinho para pegar o teu material ou já conseguiu se organizar? Lembra que a professora falou na aula anterior que é importante a gente se organizar no espaço, ficar onde tiver um pouquinho mais de tranquilidade. Mesmo que a casa da gente tenha um pouco de movimento, a gente procura um lugar mais tranquilo, senta de uma forma confortável e organiza os nossos materiais para a aula. Conseguiu fazer isso? Então vou dar um tempinho para você pegar o seu material. Organizado, se organiza. Lembra que a professora também já falou, vamos respirar, solta com tranquilidade, acalma os teus pensamentos e foco na aula de língua portuguesa. Vamos continuar entendendo textos, para que quando você possa sair ou você receba os textos na sua casa, cada vez você compreenda melhor aquilo que você está lendo. Isso vai te ajudar muito na vida. Agora a tarefinha. Abra o seu caderno, anote a data de hoje, aula 7 e língua portuguesa. Você também vai ter um tempo para anotar tudo isso no seu caderno. Quando você retornar à escola, a professora vai olhar esse registro. Então é importante que você coloque com atenção e capricho. Um tempinho para você registrar no seu caderno. Data anotada, tudo registrado no caderno. Vamos relembrar a aula passada. Estamos falando sobre os meios de comunicação. Lembra que a professora falou os aparelhos, artefatos que as pessoas usam para se comunicarem.
Vamos retomar um pouquinho. Então, existem aqueles meios de comunicação que são em massa, que falam para muitas pessoas ao mesmo tempo, como é a TV, o rádio, alguns programas da internet. E existem os meios de comunicação individuais, que são para você falar com uma outra pessoa. A gente usa para falar com pessoas mais próximas. Nós vamos fazer um passeio pelo mundo dos meios de comunicação. É isso que estamos fazendo. Na aula passada também, nós vimos a conversa de áudio do WhatsApp, a chamada de vídeo, conversamos lá com a professora Audrey, que nos emprestou esse livro, Como Fazíamos Sem, para a nossa aula. Estão lembrando de tudo isso? Lemos o texto, lembramos o assunto de cada parágrafo, falamos um pouquinho o que é o parágrafo e vamos continuar essa aula hoje. Vamos falar ainda mais um pouquinho sobre os parágrafos. Quer ver como que a gente vai fazer? Vocês têm lá no caderno de vocês anotado. Vocês registraram essa tabelinha da aula passada. Vamos lembrar um pouquinho. No primeiro parágrafo, falamos sobre os livros. O segundo parágrafo, sobre os blogs. Terceiro parágrafo, profissões. Quarto parágrafo foi sobre o plágio. E no quinto parágrafo foi sobre a comunicação. Nós falamos que o texto, ele tem um assunto, um tema que tem que acontecer no texto todo. Então, o tema do nosso texto era como fazíamos sem internet. Como que as pessoas se comunicavam quando ainda não existia internet. E cada parágrafo, então, o autor colocou um desses assuntos. Nós conseguimos retomar tudo isso na aula passada. E agora vem uma atividade. Vocês vão precisar ter essa tabelinha ali junto com vocês para poder fazer a associação que eu vou pedir. Eu vou mostrar uma imagem, vocês vão olhar a imagem e pensar de qual parágrafo é essa imagem. Professora, precisa anotar alguma coisa? Não, aqui é para vocês acompanharem só o pensamento, para a gente poder ir retomando juntos aquilo que nós já trabalhamos na aula passada. Tranquilo? Então, é assim que nós vamos fazer. Olha lá, primeira imagem. Olhem bem para essa imagem. O que tem nela? Estão conseguindo perceber? Ela tem várias pastas, tem coisas coladas nela. Provavelmente alguém precisou tirar todos esses registros para dar alguma informação. De qual parágrafo será que nós estamos falando? A que parágrafo será que essa imagem se remete? Volta lá na sua anotação no caderno e tenta encontrar. Tá fazendo isso? Bacana. Vamos para a próxima imagem. Essa imagem está mostrando o que para a gente? Precisa ter atenção e olhar sempre os detalhes da imagem. Aqui ela tem várias cartas, bastante cartas amarradas. Pelo jeito elas foram entregues para alguém. Qual é o parágrafo daquele texto que nós lemos que fala um pouco sobre as cartas? Tá conseguindo lembrar um pouquinho da aula? Olha lá o teu quadro e pensa, qual parágrafo lembra as cartas? Fez? Próxima imagem. Essa aqui tá mais fácil, né? Essa aqui fala do blog. E qual parágrafo dentro daquele texto todo que nós lemos que falou sobre o blog? Olhou na tua tabelinha? Consultou? Ótimo! Vamos lá, próxima imagem. Essa aqui fala sobre o plágio. Qual dos parágrafos falou sobre o plágio? Conseguiu conferir? Tá ficando cada vez mais fácil, não tá? A gente começa a associar uma imagem, começa a ir relembrando do texto, isso vai ajudando na hora que a gente vai compreender tudo aquilo que leu. E a última imagem que eu vou mostrar é essa aqui. Esse aqui é um livro. Vocês lembram qual que foi o parágrafo?
Aí vocês vão dizer para mim assim: ah, prof, esse ficou fácil, só sobrou uma alternativa. Tá certo. Quando a gente faz isso, tá certo. Mas é sempre bom ler e conferir. E se eu tivesse colocado alguma imagem que não estivesse certa? E se tivesse uma outra imagem intrusa? A gente sempre tem que conferir, tá bem? Então agora, provavelmente vocês já lembram um pouco do texto, conseguiram relembrar. Vamos conferir como que isso fica. Então olha lá. Primeiro parágrafo, nós falamos dos livros. O segundo parágrafo do texto falou sobre os blogs. Terceiro parágrafo, profissões. Aqui eram as pastas dos arquivistas. Lembra que eles tinham que trazer muitas coisas para relembrar os acontecimentos históricos que precisavam ser registrados. O quarto parágrafo, falamos sobre o plágio. E o quinto parágrafo, sobre a comunicação. Eu tenho certeza que a partir dessas aulas, quando você precisar ler um texto ou escrever um texto que tenha parágrafos, vai ficar muito mais fácil. Você vai lembrar disso tudo. Puxa, ó, o parágrafo não é só aquele espacinho que está ali entre a margem e o que eu vou escrever. O parágrafo é a ideia que eu estou representando. Então eu tenho uma ideia principal e eu vou desenvolver alguns fatos sobre essa ideia. Vocês querem ver como que o autor pensou isso? Nós vamos fazer uma atividade também juntos, que vai ajudar a perceber como que o autor consegue colocar essas ideias dentro do parágrafo. Aí vai dizer assim, mas poxa, professora Cristiane, eu vou ficar olhando o que o autor está fazendo? É claro, porque quando você for escrever o teu texto, você é o autor. Você tem que saber escrever, tem que saber entender para poder se comunicar bem com as pessoas. Vamos para a próxima atividade. Para essa atividade, vamos continuar falando dos parágrafos, da forma que a gente estava falando. Mas nós vamos usar algumas papeletas. Então tá aqui os assuntos do jeitinho que ficou separado lá no caderno de vocês, que vocês já retomaram, relembraram com as imagens. Mas o parágrafo não é só isso. Vamos ver mais um pouquinho aquilo que o autor colocou. Quer ver? Eu vou pegar duas papeletas e nós vamos ver qual é que se encaixa aqui daquilo que foi falado sobre os livros. Uma diz assim, única fonte de pesquisa. E a outra fala assim, registros de rotinas que facilitam para o historiador. O que será que foi falado no primeiro parágrafo? Quando falou-se dos livros. Ele não falou do registro de rotina, ele falou que era a única fonte de pesquisas. Então eu vou colar essa aqui bem no livro. E a outro assunto que foi falado sobre o livro também é esse aqui, ó. Registro de coisas grandiosas por vencedores. Lembra que quando a gente leu o texto, o autor, a autora, né, a Bárbara, ela escreveu lá que antigamente nos livros os registros eram feitos somente por pessoas que eles consideravam na época vitoriosas, então só havia um ponto de vista da história. Então essa parte aqui também se refere ao parágrafo que fala sobre os livros. Professora Cristiane, precisa copiar isso no caderno? Não, precisa apenas acompanhar o pensamento. É claro que se você estiver assistindo a aula aí na sua casa e estiver conversando com a TV, conversando comigo e respondendo, é isso mesmo que tem que acontecer. O pensamento da gente é que tem que estar em movimento nesse momento. Tranquilo assim? Vamos achar agora os assuntos lá do segundo parágrafo, as ideias que a autora colocou quando ela falou sobre o blog. Agora cabe aquela papeleta que nós lemos, que fala assim, registros de rotinas que facilitam para o historiador. Lembram que ela colocou lá que os blogs vão ajudar? Porque muitas das pessoas que escrevem blog já colocam lá a rotina delas. Então esse aqui serve para os blogs. Mas eu posso colocar lá extinção de profissões na parte dos blogs? O texto falava isso? Veja, não que eu quero falar, não que eu quero que caiba. Mas será que o texto falava isso? O texto não falava isso. O que o texto falava
é que os blogs registram as histórias de diversos pontos de vista. Então, isso também serve para os blogs. E o próximo parágrafo falou sobre as profissões. Agora, o que eu peguei antes, essa papeletinha que está escrito assim, mesmo trabalho pesquisando no Google, esse aqui cabe para as profissões. Lembram que o autor escreveu que algumas profissões foram extintas, como a profissão do arquivista, que ele teria o mesmo, todo aquele trabalho que ele tinha para recortar e colocar tudo nas pastas, as reportagens, o mesmo trabalho pode ser feito pesquisando no Google? Então esse aqui vai entrar nas profissões. E outro que pode entrar também na profissão é extinção de profissões. Porque também foi dito que esse arquivista, dessa forma como ele trabalhava, já não existe mais. Então, olha que bacana como nós vamos reconstruindo o texto, parágrafo por parágrafo, entendendo bem certinho o que cada coisa quer dizer. O próximo, sobre o plágio. O plágio, vocês lembram o que é? Nós fizemos a brincadeira da palavra do dia. Agora todo mundo já sabe que o plágio é uma cópia, uma imitação e que não pode ser feita. Primeira coisa que ele diz assim: cópia de coisas dos outros sem ninguém saber. Isso se aplica, a gente pode usar aqui no parágrafo 4, onde falamos do plágio? Podemos, né? Foi bem isso que o autor colocou. Então vem essa papeletinha para cá. Posso colocar cartas, demora para chegar, entra aqui no plágio? Não entra. O que entra aqui? É essa outra aqui. No Google é possível descobrir de onde copiou. Lembra que o autor colocou lá no texto que com o Google hoje é facinho saber de onde a pessoa copiou, seja uma música, um trabalho escolar ou qualquer coisa. Então esse aqui também vai entrar no parágrafo do plágio. E sobraram outras duas papeletinhas. Uma nós já lemos, que falava lá no último parágrafo, comunicação, cartas e a demora delas para chegar. Ela se aplica bem aqui, porque foi o que a autora falava, de como demorava quando queria passar notícias, quando estava em outro país. E também falou na transformação na comunicação entre as pessoas. Hoje nós temos formas de nos comunicarmos bem mais rápido por causa da internet. Então, tá aqui o nosso texto reconstruído, pensando em cada parágrafo, em cada assunto. Qual vai ser o teu trabalho em casa? Além de pensar em tudo isso aqui. O seu trabalho vai ser quando olhar um texto, quando voltar para a escola, ou em casa, quando for ler alguma coisa. Se você tiver condições, tiver acesso, leia. A leitura torna a gente sempre mais interessante, a gente tem mais assunto, palavras novas. E quando você for ler, você vai poder olhar para cada parágrafo e tentar pensar o que o autor quis falar nesse parágrafo. Você pode tentar reconstruir os textos na tua mente dessa maneira. Tá bem? A professora fez com as papeletas ali que vocês já viram, mas eu vou mostrar também no slide. Vai que fica um pouquinho melhor para enxergar, você quer retomar alguma coisa, então aqui no slide vai ficar mais fácil. Primeiro parágrafo, livros. Olha como que ficou. Era a única fonte de pesquisa e registro de coisas grandiosas feitas por vencedores. Aqueles que eles achavam que eram vencedores na época, certo? Então esse ficou o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, blogs. Histórias de diversos pontos de vista e registros de rotinas que facilitam para o historiador. Ficou dessa forma organizado. Terceiro parágrafo, profissões. Extinções de profissões e o mesmo trabalho pesquisando no Google. Quarto parágrafo, plágio. Cópia de coisas dos outros sem ninguém saber. E no Google é possível descobrir de onde copiou.
E o quinto parágrafo, comunicação. Transformação na comunicação entre as pessoas. E as cartas, a demora para chegar. Reconstruímos e desconstruímos todo o nosso texto. Mas ainda não acabou. Nós vamos fazer agora uma brincadeira com o texto. Vamos fazer um super quiz. Você já jogou um quiz? Sabe como que é? O quiz é uma brincadeira de pergunta e resposta. Talvez você já tenha visto em algum programa de televisão, tem vários que aparecem, que o apresentador faz uma pergunta e as pessoas têm que adivinhar a resposta. Nós vamos fazer um quiz educativo, um quiz da escola. Para isso você vai precisar anotar algumas coisas, vai precisar do teu caderno. Olha lá, como que você vai registrar no seu caderno? Lembram da legenda? Sempre que aparecer aqui o caderno e o lápis, significa que você tem que anotar. No seu caderno, você colocou já a data de hoje, colocou a aula 7 e você vai colocar assim, ó, quiz, vai colocar na frente de cada linha o número e o tracinho. São 5 perguntas, então você vai colocar número 1, tracinho, número 2, tracinho, 3, tracinho, 4, tracinho, 5, tracinho. Isso é o que você vai fazer agora aí no seu caderno. Vou esperar um tempinho para você poder organizar a tarefa. Organizou? Tudo certinho? O que é que você vai escrever? Apenas a letra da resposta certa. Eu já vou dar um exemplo, mas você não vai copiar a pergunta toda, não vai copiar a resposta toda, só vai copiar a letra da alternativa. Então eu vou ler 2 alternativas, A e B. Se você achar que que a A é certa, você vai escrever aqui só a letrinha A ou só a letrinha B. Combinado? Então vamos para a primeira pergunta do nosso grande quiz escolar. 1. O texto Como Fazíamos Sem Internet serve para... Para que será que o texto serve? 1. Informar sobre a história da internet, letra A. Ou letra B. Contar uma história sobre a internet. Pensa lá um pouquinho. O texto, ele vai informar pra gente algumas situações que aconteceram ou ele vai contar uma história, vai falar coisas que talvez tenham acontecido ou não? O que você acha? A legenda, escreva lá no seu caderninho. Letra A ou letra B? Aqui o tempo pode ser pequenininho, porque é só registrar uma letra. Mas pense com cuidado. Pronto? Olha lá a resposta. A resposta certa é letra A. Informa sobre a história da internet. Não é isso que o texto serve? Não foi para isso que ele foi construído? Para contar para a gente como era
a comunicação entre as pessoas sem a internet. Acertou? Joia, muito bom. Errou? Não tem problema algum. Pode apagar e copiar a resposta certa ali para ficar o registro certinho no teu caderno. O importante é a gente pensar com bastante cuidado, né? Isso é o que faz diferença. Vamos para a pergunta número 2 do nosso super quiz. O texto Como Fazíamos Sem Internet fala principalmente sobre... Olha só, nós estudamos todos os parágrafos. A gente sabe o que ele fala em cada parágrafo, mas ele fala principalmente sobre. Alternativa A. Como eram as profissões antes da internet? Ou alternativa B. Como era a comunicação antes da internet? Qual era o assunto principal do texto? Pensou? Então agora, olha a nossa legenda. Registra lá, do lado da perguntinha 2. Se você acha que é A, põe o A. Se você acha que é B, coloca o B. Registra com cuidado. A resposta certa é... Tchan, tchararam. B. Como era a comunicação antes da internet. A professora falou isso o tempo todo, eu já dei dica. Acertou? Muito bem. Errou? Não tem problema algum. Apaga e coloca lá que a resposta certa era B. E vamos para a pergunta número 3. Blogs espalhados pela rede contam qualquer história dos mais diversos pontos de vista. E isso para não falar do registro que eles fazem da rotina de pessoas completamente diferentes umas das outras. No futuro, os historiadores vão ter menos trabalho para recontar o dia a dia dos homens, mulheres e crianças que viveram nos anos 2000. Por quê? Vou colocar aqui as alternativas. A. Porque poderão pesquisar nos blogs. Ou a alternativa B. Porque as pessoas têm rotinas diferentes. Qual será a resposta certa para essa pergunta? Registra lá no teu caderno. Você vai ter um tempinho para isso. Vai lá, registra com cuidado. A resposta certa é letra A, porque poderão pesquisar nos blogs. Não estava bem escrito ali tudo isso, mas são questões para a gente pensar. O autor fala sem escrever, ele deixa nas entrelinhas, como a gente fala. Acertou? Muito bem. Se errou, fala a mesma coisa, não tem problema nenhum. Pega a borracha, apaga e coloca lá ao lado do número 3 a resposta A. Vamos para mais uma pergunta. Agora a pergunta de número 4. A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações dos jornais, por exemplo, o emprego comum era o arquivista. Sua função era recortar as notícias em todos os jornais do dia e separá-las por temas. Já pensou que profissão trabalhosa?
Quando alguém importante morria, vamos supor o Getúlio Vargas, os repórteres dos jornais vinham pedir aos arquivistas todas as pastas com informações sobre aquela pessoa. Hoje, usando o Google, essa mesma pesquisa leva 3 segundos. De acordo com o texto, qual alternativa é verdadeira? Olha que bacana. Sempre que tiver escrito isso, de acordo com o texto, a gente tem que lembrar o que leu. Não pode ser aquilo que a gente pensa que é. Tem que lembrar o que estava no texto. Então, de acordo com o texto, qual alternativa é a verdadeira? Letra A. A profissão de arquivista de jornal acabou porque não tem mais jornal para recortar. Ou a alternativa B. A profissão de arquivista de jornal acabou porque é mais fácil arquivar e pesquisar na internet. Qual será a alternativa certa? Registra lá no teu caderno, do ladinho da questão 4. Pode registrar. E agora, a resposta. Certa é a B. A profissão de arquivista de jornal acabou porque é mais fácil arquivar e pesquisar na internet. Se a gente lembrar mais um pouquinho do texto, ela ainda falava que no dia que o livro foi escrito, eles fizeram essa busca no Google e tiveram mais de 1 milhão de páginas com respostas para a resposta da morte de Getúlio Vargas. Isso é bem interessante. E agora, a quinta e última pergunta. Mas, talvez a mudança mais importante da internet tenha sido transformar a comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só começou a ser usada pelas pessoas comuns em 1995, a única forma de mandar notícias para um amigo era escrevendo uma carta. Segundo o trecho do texto, uma das mudanças mais importantes da internet foi... Olha lá as alternativas. A. Transformar a comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. Ou B. Escrever cartas para pessoas que estão em lugares distantes. Qual foi a principal transformação que a internet trouxe? Escrever as cartas ou transformar a comunicação? Esse você registra no seu caderno. Pode registrar. A resposta certa da questão número 5 é transformar a comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. A alternativa A. Registrou tudo certinho? Provavelmente passando pelo quiz, você acertou algumas alternativas, errou outras. Não tem problema. O importante é o nosso cérebro estar acompanhando, o raciocínio acompanhando tudo isso que é discutido durante a aula. Agora, nós vamos colocar aqui no telão o gabarito para você poder conferir e ver exatamente como tem que ficar o seu caderno. Ele vai ficar dessa forma. Questão 1, resposta A. Questão 2, resposta B. Questão 3, A. Questão 4, resposta B.
E a questão 5, resposta A. Foi fácil? É divertido aprender a língua portuguesa brincando, não é verdade? Assim o tempo passa mais rápido e a gente aprende mais. Vamos agora para a brincadeira de final de aula. A brincadeira é a palavra do dia. Vocês lembram que nós já fizemos na aula anterior e vamos fazer em todas as aulas que for comigo. Vamos rodar a roleta, ela vai cair em uma cor. A cor que cair, eu vou pegar o potinho, a gente vai ver a palavra que tem ali e vamos aprender uma palavra nova. Lembra que eu já falei, né? Uma palavra nova faz a gente se tornar um pouco mais interessante, mais inteligente. Não ficamos repetindo sempre as mesmas palavras, sabemos outras que podemos usar. Então, agora vai rodar a roleta. Aí, nossa roleta caiu na cor verde. Vamos abrir então o potinho verde e ver qual palavra que está aqui dentro. A palavra é... corriqueiros. O que será que significa a palavra corriqueiros? Vamos olhar primeiro o significado dela. Palavra do dia, corriqueiro. 1. O que é usual, comum, trivial. Ou pode ser o que é desprovido de graça, sem estilo ou sem brilho. Mas, puxa, tem duas definições para a mesma palavra. Vamos olhar o texto, então, para ver qual que a gente poderia colocar no nosso texto. Ele diz assim, tá lá no primeiro parágrafo. Fatos corriqueiros, como o dia a dia de um garoto, pareciam não ter importância. E as informações que temos sobre isso hoje são resultados de uma pesquisa intensa. Será que eu posso pôr aqui, ó, esse corriqueiro como usual? Eu acho que cabe bem. Fatos corriqueiros como o dia a dia de um garoto. Cabe bem, não cabe? Agora, se eu tentar pensar que é desprovido de graça, ou sem estilo, ou sem brilho, pensa lá, ó, fatos sem estilo, sem brilho do dia a dia de um garoto pareciam não ter importância. Então, a primeira definição caberia bem para o nosso texto. Fica bem bacana a gente ir aprendendo coisas novas. A aula de português é sempre para isso, para que termine a aula com um pouquinho mais de conhecimento. Vamos chegando ao finalzinho da aula, então. Aquele lembrete de sempre. Use a internet apenas com a autorização e a supervisão de um adulto responsável por você. Isso é muito importante. Embora a internet seja um lugar agradável, tenha muitos atrativos, o cuidado é sempre importante dos adultos e principalmente das crianças. Combinado assim? Agora, na aula de hoje, a gente estudou então os meios de comunicação. Falamos como fazemos sem a internet. Qual será o assunto da próxima aula? Sobre qual meio de comunicação vamos falar? Você ficou curioso? Então, assiste a próxima aula que você vai saber. Grande abraço da professora, logo nos encontramos novamente.